A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria, aquela alegria renovada, né, que sempre temos quando estamos aqui iniciando o programa A Consolação de Jesus. E claro, como todos os programas da Rádio Rio de Janeiro, que nos dá essa alegria, nos dá esse prazer, a satisfação íntima de estarmos estudando, estarmos colocando conhecimento para dentro de nós e estarmos colaborando também com vários e vários irmãos que anseiam conhecimento. Então, esse é o objetivo da Rádio Rio de Janeiro, né? De levar conhecimento espírita às pessoas de boa vontade, de boa fé. E, claro, aqui ninguém é professor, né? Em espiritismo, o professor mor é Jesus, e aquele seu discípulo mais, digamos assim, evoluído e com maior capacidade de nos transmitir a verdade é Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denis Arrivaille. Todos nós somos alunos e vamos repetindo aquilo que a gente vai aprendendo com a codificação espírita. Por isso que esse programa, A Consolação de Jesus, tem por objetivo a divulgação do Novo Testamento, o estudo do Novo Testamento, porém à luz da nossa querida doutrina espírita. E hoje nós vamos dar seguimento ao nosso tema, né, que estamos estudando o Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 4. Estudamos já semana passada, junto com Leopoldo Pio, o retorno à Galileia, e nos baseamos muito na questão de que fala sobre a profecia, né, de Isaías, os médiuns proféticos e por aí vai. Mas vamos dar continuidade com a vocação dos 4 primeiros discípulos, e Jesus ensina a cura. E isso está em Mateus, no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 4, versículos 18, e encerra-se no versículo 25, 18 ao 25. Vamos então à leitura do trecho. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: Segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes, e o chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda e qualquer doença ou enfermidade do povo. A sua fama se espalhou por toda a Síria, de modo que lhe traziam todos os que eram acometidos por doenças diversas e atormentados por enfermidades, bem como endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curava. Seguiam-no multidões numerosas vindos da Galileia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão.
É isso, meus irmãos. Aí está o trecho que hoje nosso Henrique Parente vai nos ajudar a compreender. Jesus, então, convida os seus 2 primeiros discípulos a o seguirem e depois ele inicia uma série de curas. Ele ensina e cura várias pessoas. Então nós temos que observar que a linguagem bíblica muitas vezes é simbólica. A maioria das vezes, na verdade, é simbólica. Então, quando a narrativa nos traz, por exemplo, que Jesus chamou Pedro e ele foi, chamou Tiago, ele foi, João e tal, eles não titubearam para ir. Isso, será que aconteceu assim no exato momento? Será que não houve uma preparação? Será que eles não conheciam a Jesus já antes e por isso já estavam predispostos a seguir? E se nada disso é o que eu estou falando aconteceu, ou seja, se realmente houve um chamado de Jesus e instantaneamente eles se levantaram e foram seguindo Jesus, nós podemos então inferir, imaginar que é óbvio, eles foram preparados antes de reencarnarem e chegarem a esse momento de reencontrarem Jesus, porque para essa missão tão importante dos discípulos era preciso uma preparação muito grande antes deles reencarnarem. E essa preparação, ela também passa por eles conhecerem pessoalmente, entre aspas, claro, em espírito, a Jesus. Então nós temos aí algumas coisas interessantes para avaliarmos. Temos essa questão das curas, como é que se procederam essas curas? Será que Jesus curou instantaneamente também? Aquelas pessoas que foram curadas por Jesus, será que voltaram a adoecer? Será que essas pessoas que foram curadas estavam realmente merecendo a cura? Todas essas perguntas, meu amigo e meu irmão, meu padrinho de casamento, Henrique Parente, vai nos responder. Olha, Henrique, já estou colocando você no fogo, mas é importante, né? Os nossos irmãos ouvintes estão querendo saber. Eu também estou querendo saber. Todas essas perguntas aí que eu fiz são perguntas minhas. Então, por favor, Henrique, vamos elucidar todos esses pontos aí para os nossos irmãos que estamos ávidos desse conhecimento. João, queridos amigos, ouvintes, meus irmãos, João me botou no fogo mesmo, hein? Trazendo essas questões todas assim para a gente refletir, mas são realmente muito pertinentes, né? Diante desses acontecimentos que fazem mais de 2000 anos, né? No entanto, são tão importantes para nós, a ponto da gente, na atualidade, ainda ficar assim perplexos com tudo isso. Quanta profundidade e quanto amor desse nosso mestre querido, desses homens que se juntaram a ele trabalhando pelo bem da humanidade. Isso é incrível, né? Não tem preço que pague isso, a não ser no sentido mesmo das conquistas espirituais. Essa coisa, né, do chamado dos discípulos, daqueles 2 primeiros ali, em seguida os outros 2, os filhos de Zebedeu, que é o que parece na história, os filhos de Zebedeu tinham um grau de parentesco com Jesus, o que os aproxima, né, nas relações, no trabalho do apostolado, e isso fica muito nítido, né, na maneira como a gente vê o tratamento deles. Isso acontece também com os outros discípulos que vão vir mais tarde, alguns deles que chegam a ser também parentes, primo-irmãos, como são chamados, né, irmãos, como está nos textos, de Jesus. E a coisa é muito interessante, né? Agora, essa questão, João, irmãos, né, deles atenderem imediatamente ao chamado. Como você disse ainda há pouco, o conteúdo bíblico, né, e no caso do Evangelho, é extremamente simbólico, porque isso facilita a gente a armazenar, a manter o conteúdo. É como a estrutura das parábolas. A gente ouve uma história que Jesus conta e através dessa história a gente guarda a essência. E à medida que a gente vai amadurecendo, conforme os séculos vão passando, né, nós vamos compreendendo melhor a profundidade desses ensinamentos. A gente não perde, é uma técnica muito bacana, Jesus a utiliza como ninguém. Então, essa questão dos chamados no sentido imediato
Isso realmente pode levar algum tempo, não aquele instante. O que a gente pode pensar e refletir é a respeito de quanto tempo, talvez, aquelas almas aguardaram por aquele momento. Quantos séculos aqueles espíritos estavam trabalhando, ou estiveram trabalhando, no crescimento pessoal e na responsabilidade de auxiliar os grupos, as nações, partindo daquela célula ali, daquele grupo de espíritos encarnados naquela época e naquele lugar, e a partir daquele momento que tudo aquilo que foi sendo disseminado, como uma semente também que foi plantada, iria produzir os frutos que produziu. O crescimento desse conhecimento, porque o cristianismo é uma doutrina do conhecimento, como assinala o próprio Herculano Pires na sua definição. E desse conhecimento nasceram as religiões de base cristã, todas essas que a gente conhece, inclusive a doutrina espírita é uma delas. E Allan Kardec, como um dos maiores apóstolos do Cristo para os tempos modernos, vem nos ajudar a compreender essas relações do homem consigo mesmo e com a natureza, mantendo toda a estrutura do ensinamento do Cristo. Então, essa é a função da doutrina espírita, é manter a essência do cristianismo, trazendo-a para junto de nós, para que a gente possa revigorar as nossas almas, colhendo os frutos dessa árvore maravilhosa que Jesus plantou junto com aqueles homens, pois ele quis que aqueles homens se juntassem, porque é um trabalho de conjunto, não é um trabalho de uma pessoa só. Ele poderia fazer o que ele quisesse, ele era um espírito puro, ele é um espírito puro e já era naquela época, mas a gente percebe que a vontade dele, a vontade do nosso Pai Criador, que é Deus, é que as pessoas colaborem no processo de autoconhecimento, de conhecimento da vida, do valor real que as coisas realmente possuem para nós. Então, a gente está hoje aqui em 2021, dentro ainda desse processo pandêmico, nessa situação que aturdiu a nossa humanidade, estudando estas coisas porque elas refletem a nossa verdadeira natureza, que é espiritual. A gente está assustado em relação ao corpo, em relação à vida, mas desde muito tempo Jesus e os espíritos superiores vêm nos mostrando que a vida não é corporal e que a gente precisa aprender as lições que passamos aqui nesse planeta para que a gente construa, sim, com alicerces firmes, sólidos, o nosso verdadeiro lar na vida espiritual, que é o nosso destino, Mas até chegar a esse momento, nós vamos passar pela feira das encarnações e reencarnações, construindo, despertando em nós mesmos a verdade a respeito dessa natureza divina que possuímos, a respeito da vida verdadeira que é toda espiritual. É sempre bom lembrar, disse Jesus à samaritana, Deus é espírito e importa ser adorado em espírito e verdade. Mas aqui, meus irmãos, a gente refletindo e pensando sobre esse tema aí, de estudo de hoje, pode perceber uma coisa muito interessante, que os relatos, eles são muito sucintas e a gente não percebe muito bem os detalhes das coisas que foram acontecendo. Só é colocado para nós o que aconteceu. Então é tudo muito instantâneo, é tudo muito assim, sucinta, e dali a gente vai retirando o necessário para que a gente entenda o que realmente pode ter acontecido. Como disse ainda há pouco, os discípulos, num sentido espiritual, eles foram sendo preparados, desenvolvidos no decorrer dos anos, dos séculos. Não foram aquele instante ali que Jesus escolheu aleatoriamente qualquer pessoa para poder cumprir aquela missão. É bom lembrar a própria parábola que ele disse em um determinado momento a respeito daquele que precisa estar revestido da túnica nupcial, senão é retirado e lançado nas trevas exteriores. É preciso que você tenha um conteúdo interior. E daí um outro hábito, da gente dizer, mesmo na atualidade, que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Exatamente o que aconteceu ali no caso dos discípulos. Nesse relato de Mateus ali inicialmente, Pedro e o seu irmão André, e depois os filhos de Zebedeu, que é Tiago e João. E até aproveito para fazer uma pequena correção,
Na verdade, a gente chama Pedro, mas o nome dele é Simão. Nesse momento ele ainda não era conhecido como Pedro. Isso só vai ocorrer, segundo a narrativa de Mateus, lá pelo capítulo 16, versículos 13 a 20, que é quando ele fala, né, que Jesus era o Cristo e etc e tal, e aí Jesus repete ali, né, que não foram nem a carne nem o sangue que te revelaram, mas o Pai que está nos céus. E ele chama Simão de Cefas, né, e aquela história de pedra, né, que aí no masculino fica Pedro, e sobre esta pedra, ou seja, sobre a confissão que Simão realizou, edificarei a minha igreja. Aí vem a palavra Pedro, né, que é o masculino de pedra. Então, ali, a partir dali que a gente passa a chamá-lo verdadeiramente de Pedro, mas até então era Simão. Então, apenas fazer aqui esse comentário que achamos pertinente. E percebemos, queridos irmãos, a questão, né, da presença de Jesus, o trabalho que ele passa a realizar já nesse momento de caminhar pelos lugares, ensinando essas verdades todas e praticando a cura. O mundo sempre teve necessidade da cura, da presença da cura. A doença sempre fez parte das nossas vidas até a atualidade. E uma coisa fundamental, que isso tudo pode nos chamar a atenção, é que existe cura. Existe cura para todas as coisas. As curas acontecem. E Jesus mostrou isso na sua prática. Daí ele curar, né? Em alguns casos, como lembrava o João há pouco nas questões, né? As curas instantâneas, curas definitivas ou não definitivas. Então a gente percebe exemplos no Evangelho exatamente dessas circunstâncias, né? Que existiam curas que aconteciam realmente no sentido instantâneo e permanentes. Ele o fazia. E existiam outros momentos em que as curas que ele mesmo produzia, fica claro para a gente que não eram necessariamente permanentes, ou não seriam, a não ser que a pessoa realmente entendesse e mudasse o seu caminho. Quando ele cura um paralítico, certa vez ele diz, olha, pois que estás curado, mas não tornes a pecar para que não te aconteça coisa pior. Nesse caso, a gente percebe que não é uma cura definitiva. É como se a pessoa tivesse, assim, saído da prisão, mas ainda tendo que cumprir uma pena. A gente chama isso de liberdade, né, condicional. Ou seja, a cura, ela está condicionada à atitude, ao comportamento da pessoa. Mas em outros casos, existiam as curas que ele produzia, mas de forma até indireta. A pessoa alcançava, a própria pessoa, e ele dizia, a tua fé te curou. A pessoa conseguiu alcançar aquilo ali, usando apenas aquela energia de perfeição que Jesus possui. E outras que ele quis curar, onde ele liberta realmente a pessoa, e a gente percebe que é de uma maneira também definitiva, como no caso do cego de nascença, onde ele cura aquele cego, e dizendo, né, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo, e no questionamento dos discípulos, que pergunta para ele, mas quem pecou para que ele nascesse cego? Foram eles ou os pais dele? Aí Jesus fala, nem ele nem os pais dele, mas para que nele se fizessem as obras de Deus. A gente pode perguntar, que obras eram essas? Muitos religiosos entendem que essa obra seria Jesus o curar. Então a gente para refletir, como nos orienta a doutrina espírita. Então um homem viveu durante vários anos, e ele já tinha idade adulta, porque é o que fica claro nos textos, que era lá após os 28 anos, né, 28 e 30 anos. Então ele viveu todos esses anos só para Jesus vir e curá-lo. Essa é a obra de Deus? Vamos refletir direitinho, né? As obras de Deus na vida dos seres humanos, de todos os seres, né, mas especificamente dos seres humanos, é promover o conhecimento a respeito da verdadeira natureza. É entender que nós somos filhos de Deus e possuímos em nós a perfeição divina. Ou seja, estamos falando de evolução. Então aquele homem conseguiu compreender, através da sua vida, demonstrou que ele não tinha mais que passar por aquela situação. Ou seja, aquela cegueira dele era uma prova, não era uma expiação. Por isso que Jesus fala que ninguém pecou para que ele nascesse cego, mas para que nele se fizesse as obras de Deus. E aí, como ele estava ali no mundo, ele libertou aquele homem dessa situação.
São coisas maravilhosas para a gente refletir e o tempo é até pouco, para a gente que acaba falando bastante, não é mesmo, João? O tempo acaba sendo curto mesmo, né, Henrique? Porque a gente tem tanta coisa para refletir a respeito dos ensinamentos de Jesus, que ficamos assim, ainda com a vontade de mais e mais, mas é claro que nós temos que ter um limite aí, senão a gente também fala pelos cotovelos e acaba extrapolando. Mas é interessante, e a gente pode até abordar na segunda parte, essa questão das curas que Jesus promoveu, e muitas pessoas entendem que as curas que Jesus promoveu seriam curas definitivas. E aí a gente tem em alguns momentos Jesus falando, é claro que mais na frente nós vamos abordar, quando chegarmos nesse ponto, ou nesses pontos, vamos abordar cada uma das curas efetuadas, mas Jesus fala, em algumas vezes, em algumas circunstâncias, olha que já estás curado, não tornes a pecar para que não te suceda coisa pior. Ou seja, se Jesus curava alguém e esse alguém não estava curado definitivamente, porque se Jesus faz essa advertência, olha que já estás curado, não tornes a pecar para que não te suceda coisa pior. Ou seja, se aquela pessoa tornar a cometer o mesmo erro que o levou a ter aquela doença física, é sinal que pode acontecer dessa doença retornar ou algo pior, como Jesus alerta, algo pior. Ou seja, Jesus também fala em outro momento, e todos lembram, e é muito repetido no movimento espírita, muito mais será cobrado de quem muito recebeu. Aquela pessoa que não conhece é uma pessoa que não tem condições de realmente ser culpabilizado, olha que palavra legal, né? Culpabilizado, de receber realmente uma culpa, porque ela não tem discernimento, não sabe. A gente sempre dá o exemplo da criança. Se você chega para uma criança de 2 anos, pode acontecer que a criança saiba, né? Pela reencarnação, essa geração que está vindo agora, ela tem muito mais capacidade e já vem mais pronto do que nós viemos quando nós nascemos, né? Mas vamos à normalidade, né? Ainda a normalidade. Você chega para uma criança de 2 anos e pergunta para ela assim: ô filhinho, enfim, quantos são 2 mais 2? E aí a criança fala assim: 10. Ela está errando? Não, ela não está errando, porque ela não sabe qual é o certo. Aí você pega, né? Pega 2 dedinhos e mais 2 dedinhos e mostra. Olha, 2 mais 2 são 4. Vamos contar? 2 aqui, 2 aqui. 1, 2, 3, 4. Tá? São 4. 2 mais 2 são 4. Aí a criança aprendeu o certo. Numa outra oportunidade, sei lá, 1 semana, 2 semanas depois, você pergunta de novo para aquela criança: quantos são 2 mais 2? Aí ela responde: 5. Agora ela errou? Errou. Com certeza errou. Porém, a responsabilidade dela e o tamanho do erro dela é proporcional à maturidade dela naquele assunto. Ela já aprendeu, mas ela ainda não está segura naquele assunto suficientemente, né? Mas vamos deixar para a segunda parte do programa, porque nós já estamos finalizando o primeiro bloco e vamos voltar com a segunda parte do programa, A Consolação de Jesus, para darmos continuidade a esse tema, que é um tema palpitante realmente e que suscita muitas dúvidas a muitas pessoas. Então, se você quiser entrar em contato conosco, entre em contato pelo WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, que é o 98459-3950. Voltamos já já. Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar
A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus e nós estamos querendo que você participe conosco. Mande seu recadinho, sua pergunta, sua colocação, qualquer que seja, sua reclamação. Pode reclamar, que aqui nós aceitamos reclamação. A gente só faz o seguinte: o elogio eu aceito, a reclamação o Henrique e o Leopoldo aceitam. Brincadeiras à parte, meus irmãos, mas o programa A Consolação de Jesus tem um WhatsApp exclusivo. E aí nós pedimos, mande seus recadinhos apenas a respeito do programa A Consolação de Jesus, tá ok? Porque esse WhatsApp, esse número, é o meu número particular e que eu uso inclusive para trabalho. E às vezes a gente fica com muitas coisas, muitos textos lá que não tem a ver com o programa A Consolação de Jesus, e aí a gente acaba nem dando tempo de responder direito para vocês, tá? Então vamos manter exclusivamente para o contato aqui com o programa A Consolação de Jesus o WhatsApp em texto também, né? É importante dizer, mande texto, que é o 21 98459 3950. 98459 3950. E nós vamos então dar continuidade, vamos aqui no segundo bloco falar mais um pouquinho a respeito do que estávamos falando no primeiro bloco. Lembrando que hoje o tema foi a vocação dos 4 primeiros discípulos e Jesus ensina e cura, que está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 4, versículos 18 a 25, que lemos no início do programa. E o Henrique comentou, e Henrique chegou num ponto aí de falar das curas, né, da energia liberada por Jesus, e lembrou daquela passagem da cura do cego de nascença. E tem muita coisa para se falar, com certeza. Porém, nós vamos falar de cada uma dessas passagens quando chegar o momento, né? A gente está seguindo na sequência, pedimos paciência. A gente sabe que surgem várias dúvidas, né? É muito bom quando a gente está com dúvidas e a gente pode conversar a respeito daquela nossa dúvida, mas a gente tem uma sequência a seguir, né? Não podemos pular essa sequência, porque senão depois a gente acaba se perdendo no meio dela. Mas é importante nós falarmos a respeito daquilo que eu terminei falando, né? A respeito do menino. Qual é o grau de culpa que tem? O menino tem 2 anos, ele não sabe quantos são 2 mais 2. Ele erra, a primeira vez não erra. Ele fala 10, mas ele não errou, porque ele não sabe o certo. Quem não sabe o que é o certo não pode ter errado, não erra. Só erra quem sabe o que é o certo. Depois que você ensina o menino quantos são 2 mais 2 e ele volta a errar, aí ele está errando. Mas não erra, o erro dele é proporcional àquela capacidade dele naquele momento. Nós ainda somos espíritos muito longe da perfeição. Então nós erramos, mas aquela frase que eu terminei falando no primeiro bloco, os que Jesus afirma, muito mais será cobrado de quem muito recebeu, é exatamente no sentido de que nós vamos recebendo ensinamentos, esses ensinamentos vão sendo postos dentro de nós vamos vivenciando esses ensinamentos para esses ensinamentos poderem sedimentar, poderem concretizar-se dentro de nós, fazer parte do nosso dia a dia, da nossa vida, do nosso íntimo. Então isso é que nós vamos recebendo esses ensinamentos e recebendo a oportunidade de passar por isso, passar por aquilo que os ensinamentos nos chamam a viver. E aí sim nós vamos amadurecendo, nós vamos crescendo e vamos chegar ao momento que nós não teremos mais esses erros. O que você acha disso, Henrique? João, eu concordo com você plenamente. Esses ensinamentos, eles
precisam fazer parte da nossa vida. Nós temos que ser um com eles e estarmos verdadeiramente identificados com esses ensinamentos. Por isso, como você comentou, né, à medida que a gente começa a aprender, aí sim que nós vamos nos tornar responsáveis. E quanto mais vamos aprendendo, mais responsáveis nós nos tornamos. Mas à medida que a gente também fica responsável, a gente vai aperfeiçoando. Então a gente fica naquela situação do ensaio do erro, né? Para que a gente cada vez mais possa, assim, tornarmos-nos mais perfeitos ou mais aperfeiçoados. Porque os nossos destinos são aquele de tornarmos-nos perfectíveis, como ensina Allan Kardec, né? Não perfeitos no sentido absoluto do termo, mas perfectíveis, ou seja, alcançar a perfeição relativa aos seres criados, como o próprio Kardec ensina lá em A Gênese. Então nós vamos, quando alcançarmos esse estado pleno da evolução, né, relativa, nós vamos nos identificar com o próprio Criador. E aí vamos ser um com Ele, assim como Jesus disse a respeito dele, que Ele era um com o Pai. E até muito antes disso, nós vamos alcançar, né, um equilíbrio onde as doenças, por exemplo, não vão fazer parte da nossa existência ou das nossas existências como na atualidade ou como foi no passado. Elas são um reflexo do nosso desenvolvimento. Né? A psicossomática costuma dizer que a doença nos torna honestos, porque ela reflete um conteúdo interior que não está em harmonia, não está no caminho da perfeição. E como não pode permanecer dentro de nós, o corpo, como um mata-borrão, ele absorve isso e manifesta um sintoma. Esse sintoma, entendamos, ou seja, uma doença qualquer, um sintoma pode ser físico, pode ser emocional e assim por diante. Daí a necessidade de buscarmos o quê? O caminho da cura. E Jesus vem mostrar para nós, através dos seus ensinamentos, mas também da sua atitude, né, que a vida imanente, como o próprio Pastorino nos ensina, ela reflete a perfeição, a plena saúde e a plena felicidade. Então não combina, né, com a vida superior a doença. Daí ele mostra que existe a possibilidade da cura. Quando uma pessoa passa por uma situação, ela pode ser curada. E essa cura é proporcional às necessidades de cada um. Como a gente estava lembrando ainda há pouco, você e eu também tinha comentado a respeito daquele paralítico que foi curado, e Jesus o advertiu. Por quê? Ele ainda poderia voltar a passar por situações complicadas se ele não modificasse a sua atitude, a sua maneira de viver. Então, a cura ela vai acontecendo à medida que a gente tem uma necessidade de aprendizado também. Para outras pessoas, como nós vamos ver, né, como você citou ainda há pouco, nos seus específicos momentos, a cura vem de uma forma mais definitiva. E aí são outras situações e circunstâncias que valem a pena ser avaliadas. Mas em termos gerais, que é o que a gente está falando aqui agora, a gente compreende a importância da existência da cura, da busca da cura, da inevitável situação das doenças que vem, que é fruto do momento evolutivo em que nós nos encontramos, e à medida que vamos, né, experienciando as existências, e não são poucas, nós vamos refletindo e revelando conteúdos do nosso próprio interior, que vem para a tona, né, como se estivesse assim, né, emergindo, vindo de dentro do oceano até. Aquele psicólogo e psiquiatra Jung, ele usa muito o inconsciente, né, simbolizado pelo oceano, pelo mar, né, porque reflete bem essa questão, né, dos oceanos. Então, a gente traz pouco a pouco os conteúdos que estão dentro de nós. Daí a importância de estarmos sempre no processo de autoavaliação, de busca de compreensão a respeito da nossa natureza, dos nossos conteúdos interiores, para que esses conteúdos não fiquem lá obscurecidos, né? Como se uma escuridão viesse e a gente não enxergasse. Ele nos orienta a buscarmos olhar para esses conteúdos interiores, não fugir deles. Seja o que for, nós somos filhos de Deus, é importante entendermos isso. E os nossos destinos são semelhantes aos de Jesus. Então a gente não deve temer isso aí, porque não vamos permanecer para sempre na obscuridade, na maldade, no erro. Nenhum de nós
nem a nossa pessoa, se já estamos engajados nesse processo, nem aqueles a quem a gente percebe e julga ser ou serem na atualidade verdadeiros criminosos, pessoas perversas. Ninguém, como o próprio Jesus disse, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Ele as conhece todas pelo nome. E a questão da cura e da busca da cura envolve muito isso, o autoconhecimento. A gente tentar entender por que é que estamos passando por isto ou por aquilo. E a gente olha em torno e só percebe o quê? Evolução. Evolução individual, evolução coletiva das sociedades, evolução planetária dos elementos. E quando as coisas estão em movimento nesse processo evolutivo, principalmente nas fases em que nos encontramos, é natural que hajam todas essas dificuldades que atravessamos. Mas tudo isso tem um termo, ou seja, tem um fim. Mas até chegar lá, precisamos trabalhar bastante. Daí a importância de estarmos unidos, naquele sentido, né, da prática, né, das relações mais afetivas, nos olharmos verdadeiramente como irmãos. Daí os exemplos que Jesus nos traz, né, de quando o pescador junta com o outro e todos juntos puxam uma rede cheia de peixe. É preciso que tenha auxílio, que tenha ajuda. Não dá para fazer isso sozinho. É como ele compara o reino dos céus e dá outros exemplos também nesse sentido. Bacana pra caramba, né, João? Esses ensinamentos, como eles nos enriquecem a alma e nos trazem esperança. É verdade, Henrique, é isso aí. Nós temos aí a doutrina do Cristo, e agora aclarada pela doutrina espírita, pela codificação kardeciana, em que nós temos aquela figura que Emmanuel nos lembra, né, que Jesus é a porta, Kardec é a chave, no sentido de que a doutrina espírita veio realmente clarear para nós tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que as escrituras, de um modo geral, dizem, né? Claro que Jesus não se limita a uma religião. Muitas pessoas querem que Jesus seja propriedade desta ou daquela religião. E não, Jesus é muito, mas muito maior do que qualquer tipo de nomenclatura religiosa. Ele não está preso dentro de um templo. Ele não está preso dentro de uma nomenclatura, dentro de uma denominação. Jesus é muito maior que isso. E um dia nós vamos realmente compreender essa grandeza de Jesus, e que Jesus, como você lembrou, diz que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderá. Ou seja, não existe esse negócio de que se eu estou nesta religião, eu serei salvo, e se eu não estou, não serei, ou se você não está, você não será. Nada disso. Todos nós nos salvaremos a nós mesmos, porque nós é que nos salvamos, do quê? Da doença mental que provoca a doença física, dos desgostos, dos sofrimentos, das dores, etc. e tal, quando nós realmente subirmos na escala evolutiva. Mas, Henrique, meus irmãos, eu quero trazer aqui, em primeiro lugar, claro, o próximo tema. Tá? Eu vou lembrar daqui a pouco o próximo tema, mas é bom que nós possamos dizer aqui qual é o próximo tema para vocês acompanharem. E nós vamos, meus irmãos, no programa da quarta-feira que vem, trazer as bem-aventuranças, iniciando o capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, nos versículos 1 a 12. E como nós vamos estudar? Primeiro, semana que vem, teremos até uma novidade. A nossa ideia é que tanto o Henrique, que hoje está conosco, quanto o Leopoldo possam participar de todos os programas, né? Cada um nos dando a sua contribuição. E mais à frente, inclusive, nós vamos ter outros irmãos participando. Então, na próxima semana, na próxima quarta-feira, nós vamos iniciar o Sermão do Monte, que está no Evangelho de Jesus segundo Mateus, nos capítulos 5, 6 e 7. Vamos começar, claro, com as bem-aventuranças, que estão nos versículos 1 a 12. Tá? Então, já vão se preparando aí, vão fazendo perguntas, porque vai ser muito interessante, e é bom que os nossos amigos que nos auxiliam aqui, por enquanto, Leopoldo Pio e Henrique Parente,
possam nos ajudar a responder as perguntas de vocês e as suas colocações também. Às vezes vocês podem ter uma visão diferente daquela que nós estamos apresentando, e isso é fundamental, porque todas as informações são importantes, todas as visões podem complementar uma visão geral. Agora vamos trazer aqueles amigos que participam normalmente dos nossos WhatsApps, né? Das nossas mensagens do WhatsApp, nos mandam mensagens pelo WhatsApp. Lembrando, o WhatsApp exclusivo para o programa A Consolação de Jesus é o 21 98459 3950, 98459 3950 é o nosso WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, ok? Então, vamos aqui a nossa irmã Cida Fernandes. A Cida pediu o nosso ID, quer dizer, como é que ela faz para acompanhar os vídeos que nós estamos postando lá naquele aplicativo Quai, KWAI. E aí é só procurar João Nogueira. João Nogueira é sem acento no A, tá? Sem o tio no A. João Nogueira separado e juntinho 0236, tá ok? João, espaço, Nogueira, junto 0236, tá bom? E aí vocês vão poder acompanhar vídeos curtos lá da Consolação de Jesus, né? Mas aí são temas variados, não é uma sequência como fazemos aqui. Obrigado, Cida, pela tua lembrança e que a gente possa estar juntinhos sempre. Tá bom? Mas aqui nossa irmã Maria Isabel de São Gonçalo, ela diz assim: sou Maria Isabel de São Gonçalo, esse é o WhatsApp do programa que esclarece a Bíblia? A gente tenta, né? Tenta estudar e aí tenta esclarecer. E assim, esse é o WhatsApp, o 21 98459 3950. E a Maria Isabel de São Gonçalo diz: muito obrigada, vou enviar minhas dúvidas, fique com Deus. Mande sim, Maria Isabel, mande, porque é muito importante para nós, que aí a dúvida de um é a dúvida de todos muitas vezes, né? Ou é a dúvida de muitos. Temos a Suzete também: estou na escuta, paz e bem a todos, amo todos vocês, são iluminados. Nós somos iluminados por Deus e por Jesus e pelos bons espíritos, com certeza. Aí ela pergunta: pode me ensinar a entrar no Quai? Pois sou mulher das cavernas, diz ela. Na verdade é difícil de explicar, né? Você tem que baixar esse aplicativo Quai e aí buscar lá o João espaço Nogueira 0236 para acompanhar nossos vídeos, tá bom? Obrigado aí, Suzete. E ela agradece aqui, pede desculpa pelo trabalho. Não é trabalho nenhum não, Suzete, graças a Deus vocês estão junto conosco. Maria Sônia do Rio, também pelo WhatsApp: boa noite, conheci a Rádio Rio de Janeiro em 1990, olha, escutei por muitos e muitos anos. Há alguns anos não conseguia mais sintonizar no meu rádio, agora estou de volta porque consegui sinal de Wi-Fi. Eu nem conhecia esse programa, o nosso programa A Consolação de Jesus. Foi muito bom o de hoje, dia 25 de agosto de 2021, que foi o programa da semana passada. Olha, muito obrigado, Maria Sônia, espero que você não perca mais o sinal da nossa Rádio Rio de Janeiro, né? É isso aí, obrigado. E vamos aqui com Vladimir da Silva. Sou Vladimir de Olaria, amei esse programa, muita paz. Fiquem com Deus, todos vocês. Deus abençoe essa rádio que tanto nos traz consolação e fortalecimento. Só às quartas-feiras o programa leva conforto a todos os lares, e muito porque precisamos muito desse conforto. Fica na paz, leve. Então ele pergunta se é só quarta-feira. O inédito é quarta-feira, Vladimir, às 2 horas da tarde, e a reprise desse programa é aos sábados, às 9 horas da manhã, tá bom? Aqui mais recadinho, temos um abraço para Elisa, que nos manda sempre suas mensagens, Elisa de Campo Grande. A Wanda de Irajá: olha, Wanda, deixei tua mensagem, não li tua mensagem, agora estou me redimindo.
Ela manda abraços, beijos e agradece muito pelo programa. Nós é que agradecemos, Wanda, um beijinho, fica com Deus. E agora a gente vai, agradecer também a Carlinda da Costa, nossa ouvinte, e agradecer também a nossa irmã Irineia de Duque de Caxias, que nos fez uma pergunta, mas como não tem exatamente a ver com o assunto de hoje, nós respondemos já diretamente a Irineia, e mandando também um abraço para o Moisés Caetano, que gostou muito do programa passado também, acompanhou a reprise. Obrigado, Moisés, um abraço, e vamos então elevar os nossos pensamentos para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, quantos ensinamentos, Senhor, podemos ter quando nós buscamos nas Escrituras, quando nós buscamos na codificação de Kardec, que é exatamente a Tua palavra para cada um de nós. Quanta consolação podemos ter em nossas vidas, Senhor. Tudo o que nos acontece está rigorosamente certo, Tu já disseste. E nós estamos aqui, graças a Deus, construindo dentro de nós essa fortaleza de que Tu nos falas no final do Sermão do Monte, construindo cada vez mais a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia, utilizando, Senhor, dos ensinamentos que nós recebemos nas nossas próprias vidas. Muito obrigado, Senhor. Nós estamos felizes porque Tu não desistes de nós de forma nenhuma. Tu estás sempre conosco. E é por isso, Senhor, que nós não nos cansamos de agradecer. Agradecer a Ti pelo amor. Agradecer a Deus por ter enviado a Ti para ser o nosso guia, o nosso modelo. Que a Tua paz e a Tua luz, Senhor, seja com cada um de nós, agora e para todo sempre. Que assim seja. E graças a Deus. Planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará, joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único, que seja feita